Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso estudo da fé. Nós damos prosseguimento, então, ao bloco onde nós estamos estudando os sacramentos da Igreja. No último vídeo, nós demos início à introdução aos sacramentos, vendo o que significa a palavra sacramento, como ela se manifesta na nossa vida, na nossa doutrina, sobretudo como essa grande ação da graça divina na nossa vida, no nosso modo de ser. Neste segundo vídeo, nós continuamos a nossa introdução aos sacramentos, tendo como base a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 39. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele disse: Vinde e vereis. Foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. A partir então deste texto bíblico que nós acabamos de ouvir, nós podemos entender também que essa parte dos sacramentos, essa parte da doutrina de nossa fé cristã, ela vai nos apontar para que nós façamos um caminho. A vida sacramental da Igreja, ela acompanha o caminhar de nossa vida. Em todos os momentos que nós vamos manifestando o amadurecimento de nossa vida, as situações mais diversas que acontecem nela, a vida sacramental da Igreja também vai acompanhando com os seus sacramentos, com a força que Deus concede ao homem para, nestes momentos, ele se sentir revigorado pela graça de Deus. Por isso que na realidade do sacramento, na vida sacramental da Igreja, como nós vimos no último vídeo, é sempre um ponto de encontro. É Deus que se manifesta em seu amor e graça sobre o homem, e é ao mesmo tempo o homem que se abre à graça de Deus na sua carência, na sua vontade de conhecer a Deus e de ter a Deus em sua vida. Por isso que, diante da realidade sacramental, é Cristo que age em sua Igreja através dos sacramentos. Toda a ação sacramental da Igreja, ela tem por base a vida de Cristo, todo o ministério que ele realizou ao longo de sua vida. Um ministério de perdão, um ministério de conversão, um ministério em que ele alimentava os famintos, curava os enfermos, consagrava as pessoas para Deus. Por isso que quando a Igreja permanece, continua, melhor dizendo, o ministério de Jesus em meio ao mundo, ela está continuando por meio dos sacramentos esta ação que Deus quer realizar na vida e no coração humano. Por isso que os sacramentos são encontros pessoais com o Deus vivo. Em cada sacramento é o próprio Deus que nos dá a sua vida, é o próprio Deus que nos dá a sua graça. E por brotarem justamente do coração de Deus, do coração de Cristo, eles possuem o seu fundamento, a sua fundação na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que todos os 7 sacramentos que nós conhecemos na nossa fé católica, eles têm como base, nos evangelhos, a vida de Jesus Cristo. É o próprio Cristo que manifestou a sua vontade de agir na vida das pessoas por meio da graça sacramental. E aqui nós podemos então nos perguntar, por que então os sacramentos são 7? Toda vez que nós recorremos à Sagrada Escritura para buscar o significado de alguma quantidade ou de algum número, nós temos que levar em consideração que diante desse número existe por trás dele um significado, algo que expressa todo o sentido que aquele número, que aquele termo tem diante da cultura do povo de Deus e principalmente no contexto da Sagrada Escritura. O número 7 é um número que, na linguagem bíblica dos números, ele indica a ideia de plenitude, ou seja, aquilo que é reunido em torno do número 7
possui em si a sua plenitude. Por isso que quando nós temos o cânon da Igreja fechando o número dos sacramentos em 7, nós temos a plenitude da ação da graça de Deus na vida do homem, que pode o acompanhar desde o início de sua vida até os últimos momentos antes de sua morte. Por isso que o número 7 é invocado nesta ideia dos sacramentos, tem a nos mostrar realmente isso, de que Deus age em nossa vida plenamente, na plenitude dos momentos, na plenitude das situações, de todas as formas possíveis para vir ao encontro do homem e o resgatar diante do mal e diante do pecado. A plenitude também do número 7 na vida sacramental da Igreja está diretamente relacionado à ideia de que a vida humana, ao longo dos anos, ela busca o seu amadurecimento. Ela busca alcançar a sua plenitude. Aos olhos de Deus, a nossa vida, ela não termina com a morte, mas ela apenas se abre para uma nova realidade em Deus, onde existirá e onde ela também encontrará a sua plenitude. Por isso que os sacramentos eles vão acompanhar todo o progresso da vida humana para mostrar ao coração fiel que, da mesma forma como a vida humana amadurece na direção de Deus, os sacramentos, na medida em que eles vão também progredindo na sua ação na nossa vida, eles também vão nos conduzir, eles vão nos indicar para a realidade plena que nós encontraremos quando estivermos juntos em Deus. A ideia de sacramento também ela está diretamente relacionada à proximidade. Na ação sacramental da Igreja, Deus se faz próximo de nós. Em todos os momentos que nós corremos à Igreja para celebrar os sacramentos, para pedir ao sacerdote algum sacramento, nós estamos abrindo as portas da nossa vida e do nosso coração para que Deus, por meio da ação sacramental da Igreja, pelas mãos daquele ministro ordenado, possa se colocar próximo de nós. Por isso que os sacramentos, na celebração de cada um deles, nós podemos fazer a experiência da presença de Deus, seja por meio do rito, seja por meio da Assembleia reunida, seja por meio dos símbolos, dos gestos, dos sinais, das palavras. De todas essas formas, Deus se manifesta próximo de nós, presente em nossa vida, pela sua atitude sacramental. Diante disso, nós nos deparamos com a verdadeira realidade dos sacramentos. Os sacramentos, eles invocam o sentido comunitário de nossa fé. Todos os 7 sacramentos, mesmo aqueles que nós recebemos na nossa individualidade com o sacerdote, por exemplo, o sacramento da reconciliação da confissão, todos eles têm um caráter comunitário, uma identidade comunitária da nossa fé. Evidenciam isso porque nós, enquanto Igreja, formamos uma só família e um só povo. E na medida em que nós vivemos em nossa vida a graça de Deus manifestada nos sacramentos, nós professamos e reafirmamos a nossa fé de que nós formamos um só povo em Deus. Mesmo quando nós estamos na nossa realidade individual, juntamente com o sacerdote, como no caso citado do sacramento da confissão, nós ali estamos nos acusando dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus pelas ofensas que nós fizemos a Ele, e nesse propósito de reconciliação e de perdão dos pecados, nós somos novamente readmitidos à graça da comunhão com Deus e também com a sua família, com a Igreja. Por isso que toda a realidade sacramental, ela é vivida também na realidade comunitária. Todos os sacramentos vão apontar para a comunidade. O batismo aponta para a Assembleia reunida para acolher aqueles que estão sendo batizados. A crisma, da mesma forma, aponta para uma realidade comunitária, na qual o crismando que recebe a unção do Espírito é chamado também a viver e a testemunhar a sua fé. A Eucaristia é um alimento de toda a comunidade de fé reunida em torno do altar. O matrimônio e a ordem são sacramentos de missão que as pessoas se consagram em uma aliança de amor, seja um esposo a uma esposa, ou seja até mesmo ao próprio Deus e à sua Igreja, e nessa consagração de aliança vivem também
a sua missão junto do povo, junto da comunidade, junto desta identidade comunitária da fé. E por fim, a unção dos enfermos. Os enfermos que são fortalecidos pela graça do sacramento da unção também são readmitidos diante das suas fraquezas e diante dos seus pecados a esta identidade de povo de Deus, a esta identidade de igreja que reza e que permanece com ele juntamente neste momento difícil pelo qual passa na enfermidade. Por isso, a identidade comunitária de nossa fé, ela perpassa todos os sacramentos para nos mostrar que nós, de modo algum, celebramos sozinhos ou vivemos a graça sacramental sozinhos. Todos, de uma forma geral, como um corpo único que nós formamos enquanto igreja, todos participam, celebram e também se nutrem desta graça sacramental que vem por meio dos sacramentos. Toda essa graça manifestada em cada um dos sacramentos é uma parcela que já nos foi dada por Deus e pelo seu próprio Filho Jesus Cristo para vivermos nesta vida aquilo que Ele nos promete na glória do céu. Toda a nossa vida de fé, ela caminha e aponta para esta realidade derradeira a qual todos nós somos chamados a esperar em nossa vida. Por isso que os sacramentos, essa graça que vem por meio dos sacramentos na nossa vida, ela justamente atua em nós nesses momentos específicos para trazer no hoje de nossa história aquilo que pela nossa fé e pela nossa esperança nós professamos alcançar um dia junto de Deus. Por isso que os sacramentos antecipam essa alegria. Os sacramentos antecipam essa presença de Deus em nossa vida e nos encorajam, nos alimentam e nos fortalecem cada vez mais para que nós possamos permanecer firmes na nossa fé, na nossa caminhada neste mundo, esperando a verdadeira graça, a plenitude de toda a graça concedida por Deus aos homens, que se encontrará justamente junto dele na eternidade. Quando nós falamos da vida sacramental da Igreja e de todas as celebrações que também caracterizam cada sacramento, nós estamos diretamente falando sobre a liturgia cristã. Nós nos colocamos em comunidade reunida, em assembleia reunida, para louvar e bendizer a Deus, mas ao mesmo tempo para celebrar os mistérios que Ele manifesta na nossa vida e na vida da Igreja. Por isso que toda celebração ela é marcada pela presença da Trindade Santa. A nossa fé cristã é uma fé trinitária. Desde o primeiro momento do sacramento do batismo até o último momento do sacramento da unção dos enfermos, se assim nós podemos estabelecer uma ordem, uma sequência, todos os momentos são marcados pelo mistério trinitário. Nós somos mergulhados no mistério de um Deus amor, que é Pai e Filho e Espírito Santo. E por estarmos mergulhados, então, nesta identidade comunitária, nesta identidade de amor, que é a identidade da Santíssima Trindade, todos os momentos em que nós celebramos os sacramentos, nós assim o fazemos por desejo e por obra da Santíssima Trindade. É uma oração que sai do coração humano, que sai do coração da Igreja para atingir o coração de Deus. Nós pedimos sempre ao Pai, pelo Filho, na unidade do Espírito Santo. A nossa oração é dirigida ao Pai. O nosso louvor, a nossa ação de graças é destinada ao Pai. E assim nós podemos alcançar o coração do Pai, porque o seu Filho nos permitiu, por meio de sua encarnação, por meio de sua vida e, sobretudo, por meio da graça do batismo, ele nos permitiu chamar a Deus de Pai. Por isso a nossa oração é feita ao Pai, pelo Filho. E é o Espírito que nos reúne nesta família. Então, nós pedimos ao Pai, pelo Filho, na unidade do Espírito Santo. É o Espírito que nos fortalece, é o Espírito que motiva a Igreja sempre mais a viver os sacramentos e a testemunhar ao mundo a graça de que se é viver próximo do coração da Trindade. Quais então são os 7 sacramentos de nossa fé? Assim nós podemos começar então a discriminar os grupos aos quais estes sacramentos vão se ajuntando. Nós temos 7 sacramentos: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência ou reconciliação, unção dos enfermos, ordem
e matrimônio. Nestes 7 sacramentos nós temos 3 grupos. O primeiro grupo, composto por 3 sacramentos, chamado de sacramentos da iniciação à vida cristã: o batismo, a confirmação e a Eucaristia. O segundo grupo, chamado de sacramentos de cura: o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da penitência ou reconciliação. E por fim, o terceiro grupo, o grupo dos sacramentos de missão, que é o sacramento da ordem e também o sacramento do matrimônio. Todos estes 3 grupos vão apontar para a graça sacramental da Igreja, para a iluminação que Deus desempenha sobre a sua comunidade de fé, e a partir disso, então, eles vão desempenhando em um determinado momento, em uma determinada situação, o apoio da graça diante da fraqueza humana. Para nós iniciarmos, então, este nosso estudo mais apurado de cada sacramento, primeiramente nós iremos acompanhar os primeiros sacramentos, obviamente, sacramentos de iniciação à vida cristã. Quais são estes sacramentos? O batismo, a confirmação e a Eucaristia. São os primeiros porque são os primeiros que nós recebemos quando crianças, quando jovens? Não. São os primeiros porque são aqueles que são essenciais para o início da vida cristã. Não necessariamente uma pessoa precisa ser batizada quando criança, quando recém-nascida. Não necessariamente uma criança precisa fazer a sua primeira Eucaristia aos 10 anos, como é de costume em quase todas as nossas paróquias. Não necessariamente um jovem deve ser crismado com 14, 15 anos, como acontece também na maioria de nossas paróquias. Os sacramentos de iniciação à vida cristã são aqueles primeiros que vão abrir a vida da graça na vida da pessoa que se manifesta em seguir a Jesus Cristo ao longo de sua vida. E esse processo de iniciação à vida cristã, ele pode acontecer, claro, com as crianças, como mais costumeiramente acontece nas nossas comunidades, mas também ele pode acontecer com adultos. A iniciação à vida cristã é um caminho que nós percorremos, da mesma forma como este do Evangelho de São João, que nós acabamos de ouvir no início deste vídeo, para nos mostrar um desejo por parte da pessoa interessada e um convite de Jesus. Vinde ver, vinde estar comigo. Diante deste convite, então, a Igreja se coloca em caminho, juntamente com as pessoas que desejam realizar este caminho, para que elas possam ser introduzidas no mistério da fé, introduzidas no mistério da graça de Deus. É um caminho que vai acontecer por etapas. Tudo demanda um tempo, tudo demanda um amadurecimento, um processo contínuo no qual cada vez mais a pessoa vai mergulhar mais profundamente no mistério do Deus Amor, no mistério de Jesus Cristo, nosso Senhor. Neste sentido, nos ajuda um trecho de um texto de um dos padres da Igreja, Tertuliano. Assim, Tertuliano descreve o processo de iniciação cristã. A carne é lavada para que a alma seja purificada. A carne é ungida para que a alma seja consagrada. A carne é marcada para que a alma seja fortificada. A carne é sombreada pela imposição da mão para que a alma seja iluminada pelo Espírito. A carne é alimentada pelo corpo e pelo sangue de Cristo, para que a alma seja saciada de Deus. Diante deste testemunho de Tertuliano, nós percebemos a importância que os padres da Igreja, e principalmente os primeiros cristãos, davam a esse processo de iniciação à vida cristã, para que as pessoas pudessem progressivamente receber estes primeiros sacramentos. Diante deste sentido, nós percebemos a unidade e a indissolubilidade destes 3 primeiros sacramentos. Batismo, confirmação e Eucaristia estão diretamente vinculados um ao outro por meio desta graça de iniciação. Por isso que nas nossas comunidades hoje, diante da necessidade que nós temos, os catequistas, as pessoas que trabalham diretamente com a catequese, com a liturgia,
são chamadas a viverem este processo de mistagogia, no sentido de ajudarem as pessoas, os seus catequizandos, as crianças, os jovens e até mesmo os adultos, a serem introduzidos no mistério da fé. Por isso que a Igreja hoje está chamando a atenção para a necessidade de se viver com mais coerência e com mais consciência a importância que existe, sobretudo nestes 3 primeiros sacramentos, porque eles são a base fundamental para toda a vida de fé, para toda a vida da Igreja. Terminamos assim este nosso vídeo e nos próximos vídeos nós estaremos então refletindo, estudando um pouco mais sobre cada um dos sacramentos. Deus abençoe você e até mais.